Destaque é um oferecimento de Produtos Grupo Ultra Descartáveis. Seu dia muito mais prático. Olá, está no ar mais um programa Medicina em Destaque, trazendo para você curiosidades, informações acerca da nossa ciência e arte médica, trazendo para você convidados especiais que fazem da sua vida uma luta em defesa da saúde e da vida, mas também trazemos aqui profissionais que fazem da sua arte e da sua profissão um caminho em busca do direito, da dignidade e da liberdade. Hoje nós estamos com o Dr. Alessandro Lemos, advogado, que vem falar hoje sobre muitas informações. Nós vamos ter em diversas áreas do campo do direito correlacionado com a medicina, uma vez porque ele é advogado de direito empresarial, de direito médico e assim por diante. Mas antes de nós começarmos, nós vamos chamar aquele vídeo do nosso patrocinador da Ultraplast. Por favor, só um minuto. Grupo Ultra Descartáveis. Com mais de 35 anos de experiência no mercado de produtos descartáveis e com uma das maiores plantas fabris do Brasil, o Grupo Ultra Descartáveis é referência em qualidade e possui um dos maiores mix de produtos do mercado. São marmitas, hamburgueiras, potes, pratos, copos, talheres e muito mais. Como diz esse poeta, viva o Grupo Ultra, com esse povo gentil, seus produtos descartáveis fazendo os progressos mil com uma das maiores plantas fabris do nosso Brasil. Grupo Ultra Descartáveis. Doutor Alessandro Lemos, seja bem-vindo ao nosso programa. É uma alegria para nós ter a sua pessoa, esse profissional que a gente admira, que a gente respeite, que tem as informações melhores de um cidadão, de um pai de família, que torna a nossa sociedade como um exemplo, né, na sua família, que se todas as famílias fossem constituídas nesse modelo, nós teríamos uma sociedade mais justa e mais humana. Professor Alessandro Lemos, é um prazer tê-lo aqui conosco. Boa tarde, professor. Prazer enorme estar aqui com o senhor, que foi meu professor no período de faculdade. Já se vão aí 21 anos de atuação. O tempo passa, nossa, professor. É verdade. Acompanho o seu programa, sempre acompanhei a sua atuação profissional. E é muito bom que a nossa sociedade alagoana conte com um programa tão rico, cheio de informações para a sociedade na área de medicina. O senhor que não só já presta esse serviço nas bancas da faculdade, não só na sua atuação também junto ao IML, um ramo da sua profissão belíssimo, né, que define várias situações, inclusive caminha muito com a área jurídica, né? E aí trazer todas essas informações aqui no programa. Tenho acompanhado vários colegas da área jurídica também comparecendo aqui e prestando essa colaboração também à sociedade alagoana. Nosso prazer aqui estar contigo. Maravilha. Obrigado pelas palavras. E gostaria de dizer que a sua presença aqui, né, é motivo de... é uma oportunidade, né, para os nossos telespectadores, os mesmos são curiosos e exigentes. Muitas vezes são encontrados assim, em alguns lugares, shoppings, em alguns bares, cafezinhos, qualquer coisa, fazem comentários acerca de cada um dos entrevistados que passam por aqui. Isso que é um feedback muito gostoso, tá certo? Mas hoje a gente vai tratar inicialmente as pessoas conhecerem a sua pessoa, né? Até porque é um tipo de programa que a gente traz um pouquinho. Natural das Alagoas? Sim, natural daqui mesmo, né, de Maceió. Nós viemos de uma família em que praticamente todos na área pública, servidores públicos. Inclusive meu pai foi advogado-geral da União, né, e saiu somente aos 70 anos, mesmo que na época ainda não se tinha essa possibilidade dos 75, foi um grande servidor. E nós resolvemos enveredar pela área jurídica também, porém nessa área privada, na defesa, né, dos direitos, né, o operador advogado que traz para o judiciário toda a tratativa, seja na parte autoral como na parte de defesa, né, e leva ao Estado juiz para uma definição de algum litígio que não se conseguiu resolver administrativamente. Nossa atuação focada na parte de direito empresarial
e com o passar do tempo foi natural a vinda de várias clínicas, hospitais e com eles também médicos e outros profissionais da área de saúde. E aí a nossa atuação que também se estendeu para essa parte do direito médico, né? Fizemos inclusive cursos de extensão e especialização na área já há vários anos. E aí da nossa ideia de trazer as informações aqui para os seus ouvintes, seus telespectadores. Mas egresso lá do SESMAC, Centro Superior? Sim, me formei pelo Centro de Estudos Superiores de Maceió, do SESMAC, onde fui seu aluno. Me formei em 2002, já tinha uma atuação ainda, já no período de estágio, na área de direito empresarial, naquele primeiro momento mais voltado à parte trabalhista, empresarial. Sim. E depois nós fomos enveredando como direito empresarial como todo, né? Já estamos aí há 9 anos como diretor jurídico da Associação Comercial de Maceió. Durante esse período, já fomos 4 anos vogal da Junta Comercial do Estado de Alagoas. Que maravilha. Estamos na suplência do Conselho Tributário Estadual. Enfim, então, sempre nessa área de direito empresarial é que estamos caminhando ao longo desses 21 anos de advocacia. Bom, entre as maravilhas da vida acadêmica, esteve em conhecer a medicina legal. Chegou alguma vez a ir ao IML? Não? Fui, inclusive nas suas aulas. Uma experiência formidável. É natural o aluno da área jurídica, num primeiro momento, ele não ter, que não foi o meu caso, mas principalmente assim, as colegas, né, as mulheres, com algum receio maior, mas confesso que foram experiências muito marcantes e positivas quando estivemos no IML com o senhor. A possibilidade de... o senhor sabe melhor do que nós que aquela atuação do legista, ela é definidora para várias situações, para a elucidação de crimes, para inocentar pessoas que poderiam ser condenadas injustamente. A própria definição de se houve ou não um erro médico, né? A causa-mortes efetiva. Então, é uma área de atuação que ali eu já, apesar de já estar num estágio que era voltado mais uma área, né, diversa, e essa afinidade com o direito médico ela veio com o passar do tempo, mas ali eu já visualizava a importância dessa área da medicina legal, né? Até porque nós falávamos de que, em aula, de que não existe uma área do direito que não tenha uma íntima relação com a medicina legal, né? É verdade. Seja empresarial, que seja no consumidor, né? Às vezes, por exemplo, tomamos, não vou citar aqui, alguns produtos, né, de consumo que muitas vezes vêm. Já fiz uma perícia em um pedaço de carne e se tratava de carne de outros animais que não aquele que nós consumimos normalmente. Ó. E é importante também no direito tributário, no direito comercial e assim por diante. Mas assim, como foi o seu caminhar com o direito médico? Como eu disse, ao longo da atuação em direito empresarial, inevitavelmente começaram a chegar clínicas e hospitais com algumas questões, algumas demandas jurídicas em outras searas. Às vezes eram demandas trabalhistas, essa parte, por exemplo, de doenças ocupacionais e acidentes de trabalho, que foi algo que a gente sempre atuou, né, com muita ênfase, inclusive com vários cursos de extensão, artigos publicados, científicos nessa área. Fui professor nessa disciplina em graduações e pós-graduações. Então, a partir daí, naturalmente vieram hospitais e clínicas. E uma vez que a gente passou a atuar mais fixamente, fazer assessoria jurídica, né, desses tipos de instituições, de empresas, algumas demandas foram surgindo nessa área, a princípio, de responsabilidade civil, indenizações, erros médicos, uma parte regulatória, parte de fornecimento de alguns tipos de produtos, né, que eram utilizados, insumos que eram utilizados, inclusive na parte de oncologia, por exemplo, na parte de oftalmologia. Ortopedia. Enfim, também, ortopedia. Então, de modo que foi um processo natural e aí a gente resolveu trilhar nessa especialização também. E a partir daí, nós passamos a atuar de forma mais enfática. Nós percebemos, inclusive, uma movimentação, professor, digamos, de maior volume de demandas nessa parte de, por exemplo, de erro médico, alegações de erro médico. Sim. E eu sempre vejo isso com muita cautela, né? Imagine que
toda uma trajetória de um profissional durante anos, ela pode ser minada por conta de uma alegação que não seja, até que não dote de uma certa consistência. E hoje em dia, principalmente, por conta de um quarto poder, que é a mídia, né? Verdade. O poder mediático. Muitas vezes o profissional que tem pós-graduação, mestrado, doutorado, etc., e em 5 minutos a mídia coloca esse profissional na sarjeta. Em xeque. Em xeque. Né? A gente precisa ter muito cuidado, apesar de a gente ter uma legislação muito rica, como o senhor falou, a mídia é um primeiro tribunal e que é um tribunal impiedoso. Verdade. Né? Então, imagine que se alguém, de forma inadvertida, lança uma questão de tamanha relevância para a mídia, e hoje, quando a gente fala mídia, a gente está falando de tantos canais, né? Então, basta uma rede social dessas, né, em que se é lançado isso, sem se dar o menor direito de defesa, né? Sem haver uma prévia discussão a respeito, sem haver um amadurecimento. E aí, mesmo que o profissional, muitas vezes, ele seja inocentado ou que qualquer demanda contra ele seja julgada improcedente, e aí, quando eu falo inocentado, é porque as esferas que podem, né, em que a gente pode ter influência em um caso como esse, pode ir desde a área civil, né, que é uma área em que a gente atua, até, por exemplo, uma área criminal, que no nosso escritório fica muito bem conduzida pelo nosso sócio-irmão, Dr. Bruno Barros, especialista na área criminal e também com muita atuação. A gente comunga muito dos esforços na atuação, porque eu fico atuando nessa área civil, ele na área criminal, naquilo em que, né, possa também ter de efeitos numa demanda, num litígio como esse. Então, mesmo que ele seja inocentado numa esfera criminal, mesmo que nenhum dever de reparação ele seja imputado, ou responsabilidade civil lhe seja imputado numa ação, é possível que, em 5 minutos, como o senhor falou, toda a carreira dele seja questionada e muito difícil que ele recupere a imagem de outrora, né? Eu fui atuando assim, há mais de 25 anos no Conselho Regional de Medicina, e a gente vê, e às vezes o pessoal pensa que o Conselho Regional de Medicina é corporativista, nunca foi, nem pode ser, tá certo? Isso é um papel do sindicato. Na verdade, o Conselho Regional de Medicina é uma autarquia de direito público, né? E assim sendo, é a proteção do cidadão, né? É dos direitos do cidadão que o Conselho age, mas que tem feito nas suas plenárias, nos seus julgamentos, seus tribunais éticos, justiça, muitas vezes condenando, não é, aquele profissional que realmente, por desleixo, por negligência ou imprudência, comete esse delito, mas muitas vezes fazendo justiça, né? Quando esse profissional é acusado. Eu lembro de um julgamento em que uma profissional foi tirar um plantão por outro e faltou o outro colega. Naquela noite ela fez uns 8 partos, 4 cesáreas, etc. Uma criança morreu por falta do pediatra, e a notícia foi vinculado que foi por conta da negligência da mesma. E você passar 2, 3 anos respondendo um processo nesse sentido, não é? Imagine o dano psíquico, familiar, né, dessa pessoa que carrega tudo isso. E exatamente no Tribunal Ético, né, a gente levanta a bandeira lá para estabelecer que não houve nenhum nexo. E isso é que é importante, né? Perfeito. O senhor falando, começam a vir as lembranças de casos, né, que, claro, a gente preserva aqui os nomes de instituições, pacientes e pessoas envolvidas, mas que vão nos vindo. No início da profissão, nós atuamos num caso interessante que, resumidamente, eu trago, mas que tramitou perante o Conselho Regional de Medicina, em que um médico, pai de uma criança, em torno de 7 anos de idade na época, ela foi atendida num serviço de emergência aqui de um hospital privado, né, de Maceió, e foi feito um funcionamento, ao invés de uma veia, de uma artéria. E ele percebeu aquilo, procurou intervir, e falando, olha, foi feita uma opção errada, etc. E as pessoas foram achando que era por conta da condição de médico, que ele queria estar ali opinando e interferindo, né, que não poderia, claro. Mas, uma vez vendo o braço da criança inchando, etc., ele já desesperado, porque já tinha se passado muito tempo e ele tinha aquela convicção, ele terminou, ele próprio, retirando, né, o catéter. E, em razão disso, o hospital entendeu por
formalizar, né, uma denúncia perante o Conselho Regional de Medicina, foi aberto o processo administrativo disciplinar e nós atuamos naquele caso para o médico. E, engraçado, me recordo claramente, uma das teses que invocamos foi a ilegitimidade passiva dele naquele processo, porque ele ali não estava atuando como médico, ele estava atuando como pai e foi acolhido. Né? E o processo foi extinto. Então, assim, de fato, sou testemunha de que, pela advocacia, eu consigo testemunhar isso, que o Conselho, de fato, ele vem fazendo justiça, assim como, em algumas situações de erros acentuados ou atos negligenciais, também tem cumprido com o seu papel e aplicar as devidas penalidades até a título pedagógico e protetivo para a sociedade que faz uso desse serviço de saúde. Né? Maravilha. Professor Emerson, deu um vídeo do professor Bruno. Meu querido amigo, irmão e sócio Alessandro, parabéns, eu sei que você está com o professor Gerson Odilon no programa Medicina em Destaque da TV Mar. Eu tenho uma pergunta para você. Eu sei que você começou sua carreira como advogado trabalhista. Eu sei que você se tornou um extraordinário advogado nessa área. Mas também sei que você tramita com maestria na área empresarial e tributária. Me diz, como foi o percurso de sua carreira de sair de um advogado trabalhista puro e hoje tramitar em áreas como empresarial e tributária como você faz? Um abraço, querido. O programa aqui é recheado de surpresas, né? Já pensou? É um sócio querido, irmão, é realmente uma referência para mim como um profissional da advocacia. Foi um colega de faculdade que desde lá já mostrava para que viria e o nível de serviço que prestaria à sociedade, né? Então fica aqui já o meu registro, abraço para ele. Sobre a pergunta, de fato, foi um movimento interessante, professor. Eu visualizava já há muitos anos, e dos horizontes para a qual eu olhei e passei a observar, foi a advocacia nos Estados Unidos. Sim. Em que, de uma forma um pouco diferente do que a gente costuma trilhar aqui, ao invés de propriamente se especializar especificamente ou exclusivamente numa área do direito, eles entram no negócio do cliente, compreendem o negócio como um todo, identifica as problemáticas ou as demandas que surgem no dia a dia e passam a ser um agente que interage, contribui em todas essas searas. E aí eu resolvi fazer esse movimento lá atrás. Eu disse, ao invés de eu atuar especificamente num ramo do direito, eu vou entender dos negócios das empresas. Porque a atuação empresarial como um todo, e isso é interessante que a gente deixe claro aqui para o telespectador, quando a gente fala em direito empresarial, hoje a gente fala muito em uma atuação para essa parte societária, fusões e aquisições, etc. Que a gente faz demais, isso inclusive. Mas hoje eu chamo direito empresarial tudo aquilo que envolva áreas jurídicas referentes ao negócio de uma dada empresa. Então, foi esse movimento que a gente fez lá atrás, buscou se especializar nessas diversas áreas e hoje a gente presta uma atuação muito pessoalizada. A gente entra na sua empresa, entende essas demandas e passa a funcionar como solução em todas essas searas, inclusive primando por uma atuação consultiva, orientativa e contratual. Permita-me fazer um comercial aqui. Claro. E não é um comercial em si, mas é um alerta ao empresário que às vezes só quer contratar o advogado quando aparece a demanda. E é um dos principais erros, talvez fique até mais caro. Mas se ele tem um profissional do direito que lhe ofereça, né, todo esse saber consultivo na prevenção exatamente do aparecimento das demandas, não é? Então se faz uma empresa mais sólida quanto a essas questões das demandas judiciais, porque esperar que aconteça não é um bom caminho. E tendo um profissional que... Isso em qualquer ramo, né, empresarial, mas principalmente nas questões hospitalares, né? Perfeito. Nos hospitais, os planos de saúde também. Se o senhor me permite até complementar, sua observação é pontual, é cirúrgica.
Primeiro, uma coisa que a gente faz logo no início, né? A gente consegue reduzir a litigiosidade, ou seja, essa questão dos processos judiciais, né? E por quê? Porque, como o senhor falou, muitas vezes o empresário, ele busca quando ele tem um processo judicial. E o advogado é muito mais do que uma atuação de fórum, muito mais do que uma atuação em processos judiciais. Ele deve participar do planejamento do negócio. Ele deve trazer para você a forma mais organizada, mais assertiva, mais econômica. Ele te ajuda no enquadramento tributário. Tem uma série de fatores que fazem com que essa atuação, essa assessoria jurídica seja fundamental para a sobrevivência, para a viabilidade no negócio, mas também para a sua perpetuação e para a maior rentabilidade do negócio. Então, eu sempre digo, a gente vem, desimpacta no que já existe. Sim. E o maior prazer que eu tenho é demonstrar as recuperações que a gente obtém e fazer sempre um comparativo com o que o cliente me paga, né? Então, assim, eu disse, olha, essa ação, você recebeu X por ela. Isso daí dá tantos meses do que você, sei lá, me paga num contrato fixo mensal. Você já parou para fazer essa conta? E é extremamente interessante. Indo para a parte hospitalar, isso ganha uma relevância ainda muito maior, porque ali a gente está tratando de saúde e vida das pessoas. Os maiores patrimônios estão entre os maiores bens garantidos, né? Inclusive constitucionalmente. E é preciso a gente ter uma rotina que vai muito além só dos procedimentos protocolares da medicina, mas sim toda uma rotina de tratativas a respeito, a informação que chega ao paciente e à família, sim, os termos de consentimento que são assinados. Que ninguém tem olhado. Que ninguém lê. Mas ser atendido e você ter um termo de consentimento, aquela causa que eu estava falando lá de Recife, né? Então, o pessoal bolou um termo de consentimento com termos técnicos. Jamais o paciente ia entender. Compreender. Não compreender. E assinam de uma forma, sei lá, infantil, né? Você está num momento tão delicado, tem aqui tão fragilizado, assim, né? Dá tempo ler. E aí, assim, eu acho que é por demais importante o papel do profissional da área jurídica, porque ele deve, ao meu sentir, equalizar as posições e não trazer, por exemplo, só no exemplo que a gente está falando, um termo de consentimento que seja tamanhamente técnico a não ser compreendido por aquele que está assinando, o paciente, a família, etc. Por outro lado, não deve ser um termo que isenta absolutamente de toda e qualquer responsabilidade, porque isso não é nem condizente com o ordenamento jurídico, né? Então, as cláusulas abusivas, né? Pois é. Então, assim, ele deve deixar claro os riscos, até onde vai a responsabilidade de cada um, né? O senhor me comentava aqui, apartadamente, situações em que o paciente não retornava, né, no pós-cirúrgico, e dali vinham complicações. Aí lá na frente tem um problema mais sério e, não raro, quer responsabilizar o médico que fez a cirurgia, né? Quando ele não cuidou do pós, o senhor sabe melhor do que eu, ele é tão importante quanto o procedimento em si, os cuidados pós, né? Então, assim, nós já tivemos várias situações de abordagem, conjecturas ou alegações por uma complicação pós-cirúrgica, de se tentar imputar a responsabilidade ao profissional, e quando a gente vai puxar toda a realidade, a gente vai vendo, o paciente deveria retornar com X dias, retornou com 1 mês, quando já estava numa fase avançada de atuação de algum agente, um fungo, um vírus, uma bactéria, etc. O próprio uso do medicamento, que o paciente não usa, né? Claro. A questão de deambular, você tem que pelo menos caminhar um pouco, 5, 10 minutos, etc. O paciente permanece lá no leito e pode até complicar por uma embolia. Só puxando esse exemplo que o senhor traz, a gente começou a falar muito, né, mais de tromboses, embolias, etc., digo, no meio leigo, nesse período de pandemia. Verdade. Né? Muitas pessoas, no final das contas, a causa-mortes, né, as pessoas que foram vitimadas, no final das contas, era uma trombose. Né? Então, assim, aquela questão pelo próprio mecanismo fisiopatológico, né, da viral, como também por acomodações, quer dizer, a inatividade, o paciente se acomoda muito no leito, isso
altera todo o sistema de coagulação, né? Você pode evoluir com isso. Pois é. Difícil. De modo que esse equilíbrio, né, na atuação da área de saúde com os direitos das pessoas, essa informação que chega ao paciente, que chega à família, né, tudo isso na atuação para hospitais, como o senhor puxou na pergunta, é uma atuação que o profissional do direito deve estar muito atento e colaborar por demais. Se esse link, esse elo entre família, paciente e instituição hospitalar, de uma forma que dê credibilidade, segurança, né, tranquilidade para todos os envolvidos. Maravilha. Vê o nosso repórter de rua. Amigo Gerson Cababão da Viçosa, eu gostaria de saber que hoje você está, inclusive, com um advogado aí da sua entrevista. Então, em que ocasião, doutor, é necessária a intervenção de um profissional vinculado à área jurídica, em se tratando de medicina? E a outra pergunta que eu gostaria de fazer, e ficaria muito satisfeito com a sua resposta, qual as doenças ocupacionais ou ambientais hospitalares que requerem a intervenção jurídica? Muito obrigado, bom São João e um beijo para todos. Repórter de rua, diretamente do interior do estado. Um abraço e um beijo. Doutor Antônio de Pádua, né, uma lenda aqui da nossa medicina. Já deixo aqui um registro de um grande abraço para o doutor Antônio de Pádua. Essas duas perguntas dele são tão amplas que a gente poderia ficar aqui alguns programas, doutor Gerson. Verdade. Mas vamos tentar dividir e trazer uma resposta aqui objetiva para ambas. Primeiro, a imensidão de áreas de atuação do profissional da área jurídica para os profissionais de saúde é algo assim expressivo. Por exemplo, a gente vai desde essa proteção no dia a dia, né, aos profissionais da medicina, quanto aos procedimentos que adota, as questões contratuais. Por exemplo, às vezes, operadoras de plano de saúde, como o senhor bem sabe, trazem valores que se tornam praticamente inviáveis para o médico fazer determinados procedimentos. Exatamente. Né? Nós temos aqui vários cirurgiões, clientes do escritório, que eles falam, olha, tem cirurgias que eu não vou nem até comentar os valores aqui, mas são valores que, para todo o risco, para tudo que está envolvido, eles não se justificam, né? E aí vem aquela discussão, posso não operar por determinado plano? Às vezes a relação é de uma relação contratual de prestação de serviço, às vezes é uma relação de cooperado, a depender de cada instituição envolvida, enfim. Então tem toda essa tratativa, porque até a própria recusa de fazer um procedimento por conta de um valor que é repassado por um dado plano de saúde, ele pode ser motivo de um processo administrativo disciplinar. Seja na instituição que faça parte, por exemplo, ele for um médico cooperado daquela instituição, ou perante o próprio Conselho de Medicina, etc. Né? Então, vai desde essa parte às questões trabalhistas voltadas, porque uma coisa é você ter uma relação de trabalho, digamos, num determinado segmento, outra é você dono de uma clínica ou de um hospital, que tem ambiente cirúrgico, que tem, enfim, toda a tratativa do seu corpo funcional é diferenciada e passa inevitavelmente pela área jurídica, né? Nós temos, por exemplo, situações de apuração de condutas de profissionais da saúde nesses hospitais, nesses centros cirúrgicos. Nós já conduzimos e dirigimos diversos processos de sindicância administrativa. Sim. Nós temos situações, não raro o médico tem vários vínculos de emprego, seja públicos e privados, só públicos, só privados. E aí os recolhimentos, por exemplo, previdenciários, as contribuições são uma coisa que os médicos muitas vezes não atentam, esquecem que recolhem, juntando todos os vínculos, recolhem para muito além do teto da Previdência. Quando, na verdade, você poderia declarar um ou dois e informar para os demais que não retenham porque você já paga sobre o teto naqueles vínculos X e Y. Né? Então, tem recuperações disso. Então, assim, é uma amplitude tão expressiva que eu digo, do mesmo jeito que é muito difícil qualquer pessoa
seja advogado ou da área jurídica, conviver sem os profissionais da medicina, me permitam dizer que é muito difícil os profissionais da medicina e as instituições de saúde viverem sem a atuação, sem uma assessoria jurídica. A segunda questão que ele traz, né, é a questão de doenças ocupacionais, etc. Né? Vamos entender que é o seguinte... Os ambientes hospitalares. Hospitalares. Né? Vamos entender que é o seguinte, o que é que a gente chama, que às vezes o telespectador não tem essa familiaridade com a expressão, né? Quando a gente chama de doença ocupacional, é uma doença que ela pode ter como causa ou uma contribuição de causa, digamos assim, que a gente costuma chamar de nexo de concausalidade, as atividades que ele exerce do ponto de vista de trabalho. Né? Então, isso é que a gente chama de doença ocupacional. Então, aí são diversos agentes, a gente tem normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. A NR32 que trata especificamente. Né? Exatamente, no que tange a parte de saúde hospitalar. Então, a gente tem, além dela, que é específica, nós temos NR13, NR15, né, que também trazem agentes químicos, agentes biológicos, enfim. Tudo isso daí, né, formam os aspectos, os fatores, os agentes que podem gerar um adoecimento. Então, hoje, a parte trabalhista está cada vez mais monitorada, digitalizada, eu costumo dizer assim, porque hoje são vários programas, né, que têm que ser preenchidos, inclusive já vinculados ao e-social. Né, em que essas informações são prestadas com os riscos biológicos, mecânicos, físicos, químicos, etc., de uma determinada atividade, e com isso há uma possibilidade de se estabelecer o que a gente chama de nexo técnico epidemiológico. O que é que seria isso? É quando determinadas atividades, pelos agentes a que são expostos os trabalhadores, elas já têm uma predisposição a gerar aquele tipo de adoecimento. Né? Então, assim, isso é tão amplo que, por exemplo, há muito tempo atrás, fazendo um paralelo, bancário, há muito tempo ele lidava com maquinários muito arcaicos para aquela atividade. Tinha aquela microfilmagem, etc. Tinha toda uma série de fatores que fizeram com que se construísse um nexo técnico epidemiológico na parte ortopédica. Então, problemas de síndrome de túnel do carpo, outras bursites, outros tipos de inflamações e questões articulares, tudo isso passava a ter um nexo... Era o que era LER, passou a ser DORT. DORT, exatamente. Então, assim, se estabeleceu esse tipo de nexo. No ambiente hospitalar, para a gente não fugir da pergunta, a gente tem muito a atuação de agentes químicos e biológicos, né? Mas nós temos também outras questões posturais, ergonômicas, né? Tudo isso é preciso não só uma atuação de medicina e segurança do trabalho como um todo, mas que esteja devidamente monitorado por uma assessoria jurídica para não só... O primeiro objetivo é evitar o adoecimento. Verdade. Então, a ideia ninguém quer, nenhum hospital, nenhuma clínica, quer ter funcionários que adoeçam. Não só pela responsabilidade, mas por perder o seu efetivo funcional, por gerar enfim, criar um problema para uma outra pessoa, mas também porque a ideia como toda é para eliminar o risco. Não eliminado, aí tem as consequências que podem advir, que são das mais variadas, para a gente não se estender tanto aqui. É verdade. A gente... Existem instituições, né, como o caso de uma instituição aqui na nossa capital, em que há atrasos salariais de 3, 4, 5 meses e assim, as consequências traumáticas psíquicas nesses trabalhadores, né, são as mais horrendas possíveis. Né? E a gente vê que demandas judiciais ocorrem, né, e isso sobrecarrega todo o judiciário, mas assim... o que é mais importante é saber como evitar danos como este. Então, é necessário, por exemplo, um controle externo, tipo o Ministério Público do Trabalho, que possa atuar de forma severa com o intuito de se evitar danos ou sequelas irreversíveis. Não é? Eu, como médico do trabalho, eu posso afirmar isso com absoluta certeza, de que existem casos que são irrecuperáveis, não é? Em consequências dessas atividades. Mas, como bem falou, esses riscos outros, né, riscos materiais, tipo biológicos, né, e aí tem não só o risco ao colaborador, né, mas os riscos também
aos usuários, aqueles que procuram aquela instituição para fazer um tratamento de um procedimento onde pode ocorrer eventos adversos, entre os quais as infecções hospitalares. Né? Perfeito. Eu também queria subdividir aí o meu comentário aí em duas partes. A primeira parte, o adoecimento psíquico, eu até diria que hoje é o mal do século, pelo menos nas relações de trabalho. Né? Eu acho que isso em todas as esferas. Né? Hoje a gente tem, inclusive, classificações muito mais precisas do que antigamente. Né? Outrora, quase tudo era denominado de depressão. Hoje a gente tem as diversas divisões para uma intervenção mais adequada, um acompanhamento mais efetivo e assertivo. Na esfera trabalhista, nós vemos profissionais cada vez mais acometidos desse tipo de adoecimento. As campanhas contra e combate, né, de fiscalização, tanto do Ministério do Trabalho como do Ministério Público do Trabalho, têm sido muito intensas nessa seara, né? Assédio moral, assédio sexual, enfim, que hoje a gente já tem a figura do assédio moral já de muitos anos. Antes a gente pensava sempre a exemplo do assédio sexual numa relação de subordinação hierárquica. Hoje a gente tem a situação, inclusive, da vertical invertida, ou seja, um grupo de trabalhadores podendo praticar um assédio moral contra um superior hierárquico, né? Apesar de, claro, o mais comum, estatisticamente falando, ainda ser quando há uma relação de cima para baixo, né? Mas hoje a gente tem a lateral, a gente tem a vertical, enfim. Então, todas essas situações, elas têm sido extremamente trabalhadas, né, pelo Ministério Público do Trabalho, que apesar de um efetivo que eu reputo ainda pequeno para a necessidade hoje, né, nossa, digo aqui na Procuradoria Regional do Trabalho da 19ª Região, sempre e nunca me canso de elogiar, porque apesar de serem poucos procuradores, eles parecem se multiplicar na sua atividade e desempenham um papel muito importante. Né? Em relação à segunda parte, de fato, no ambiente hospitalar, a gente tem que entender todas as personagens que estão ali envolvidas. Né? E essa parte do trato, né, com a família, com o paciente, felizmente tem se evoluído neste aspecto e a gente vem sempre interagindo para ratificar essa necessidade. Né? Particularmente, tive uma questão de uma passagem do meu pai há cerca de 3 meses, e a preocupação com o momento da notícia, né, é fundamental. Né? A gente tem que pensar que ali, imagine a perda de um ente tão próximo, tão querido. Né? No meu caso específico, eu elogio, né, a instituição de saúde. Foram vários os profissionais que vieram para aquele momento tanto cuidar como dar a notícia de uma forma mais amena possível, etc. Digo, a conduta pós isso também é extremamente importante. Às vezes você tem acertos a serem feitos, né, do ponto de vista financeiro, contratual, trâmites burocráticos, e a gente tem tentado tornar isso cada vez mais sereno para a família de um paciente. Sem desgaste. Né? Sim. Eu acho que a gente não consegue eliminar como um todo, mas a gente pode amenizar ao máximo. Né? Então, a importância, às vezes, só a questão da comunicação ou da forma como se procede ou pela qual se caminha é definidora de uma boa ou uma má relação entre a instituição hospitalar, a família do paciente ou o próprio paciente. Então, inclusive, na área jurídica a gente tem tido bastante essa preocupação. E podemos dizer que 80% das demandas nos litígios ocorre por falta dessa relação, né? Quando diminui essa relação, a sensibilidade da instituição família, do profissional com a família, né? Isso é de extrema relevância que seja algo mais acolhedor, mais... Né? Eu não tenho dúvida. Né? Eu ia trazendo para o exemplo que falei agora há pouco, havia uma necessidade de minha família, do meu núcleo familiar, né, mais fechado, de entender um pouco quais foram as causas, né? Quais foram as causas que levaram ao falecimento, tal, enfim. E a gente contou com o profissional, não só com o cirurgião que fez o procedimento, mas também com o responsável pelo centro cirúrgico, o médico responsável pelo centro cirúrgico, e com a equipe médica como um todo. Eles fizeram uma apresentação, né, a respeito, detalharam, explicaram o que é que
foi, digamos, revisitado, reanalisado após o falecimento. Então, a importância de checar procedimentos, todo o material foi devidamente esterilizado, houve outras ocorrências com o robô que foi utilizado na cirurgia naquele dia, os outros pacientes, como é que estão. Então, tudo isso são preocupações que acho que decorrem tanto da intervenção de uma atuação da instituição hospitalar e do corpo médico, como a sensibilidade também do jurídico de fazer ver que é possível se prestar as informações e se ter essa comunicação fidedigna com a família do paciente, sem necessariamente estar se comprometendo. Antes tinha uma grande preocupação de não vou dar essa informação, ou não vou dar o mínimo de acesso a documento, ou vou ter o mínimo de contato. Não, esse contato ele deve ser franco, aberto, transparente, sério, porque se houve alguma falha procedimental, a gente tem que rever e evitar novas ocorrências. Esse é o objetivo finalista. Perfeito. Professor Vanderlan, está no estúdio aí. Olá, doutor Gerson, pessoal do Medicina. Aqui é o Viderlan Araújo da TV Mar. Tem uma pergunta para o doutor Alessandro sobre os direitos do trabalhador em casos de demissão por justa causa. Tomei conhecimento que agora mudaram essas regras de demissão por justa causa e que a empresa agora pode demitir qualquer trabalhador quando assim bem achar, sem a necessidade de pagar esses direitos. A pergunta que faço para o doutor Alessandro é exatamente essa. Teve de fato essas mudanças e o que mudou para garantir, assegurar os direitos do trabalhador? Muito obrigado e um ótimo programa. É interessante, é bem participativo aqui, né? Vanderlan. Vamos lá, um abraço, Vanderlan. Veja só, o que aconteceu, nós temos um sistema em que constitucionalmente, eu preciso contextualizar um pouco para que o telespectador entenda, em que a princípio a Constituição asseguraria, mas a ser regulamentado, uma proteção contra a demissão chamada lá arbitrária. Tá? Isso nunca foi efetivamente regulamentado, de modo que as demissões sem justa causa, elas passaram todo esse tempo continuando podendo acontecer, desde que havendo o pagamento, claro, das verbas rescisórias inerentes a essa modalidade de dispensa. O que aconteceu recentemente, que aí certamente o Viderlan está abordando por aí, foi um julgamento que já pendia há mais de 20 anos no Supremo Tribunal Federal, em que se discutia a questão da convalidação da Convenção 158 da OIT no sistema, no ordenamento jurídico brasileiro. E uma das previsões dessa convenção é justamente a proteção contra a dispensa arbitrária. Essa questão era mais técnica formal, né, no âmbito legislativo, digamos assim, porque a recepção dessa norma no nosso ordenamento, ela precisa de um ato presidencial e uma convalidação pelo Congresso Nacional. No caso específico, no período do governo Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente da República, houve uma suspensão da aplicabilidade dessa convenção por um ato exclusivo do presidente. Sim. E aí travou-se essa discussão sobre, digamos, a inconstitucionalidade desse ato unilateral do presidente da República. Depois de anos, votos e mais votos de ministros que se aposentaram no decorrer do julgamento, afinal mais de 20 anos, né, de discussão, terminou que ele voltou à pauta agora, recentemente no Supremo Tribunal Federal, e o Supremo desagou numa decisão do ponto de vista técnico, assim, foi uma solução até curiosa, muito debatida, mas que no final das contas se entendeu que essa dispensa sem justa causa, como todo esse período do ordenamento continuou havendo sem essa internalização da convenção, permaneceria assim, mesmo que eles tenham declarado que não poderia ser de forma unilateral pela Presidência da República, porém para uma manutenção do que eles entenderam como segurança jurídica do ordenamento, eles meio que convalidaram aquilo que eles disseram tecnicamente que não poderia ser convalidado. Resumindo para o telespectador, o sistema continua possibilitando ter dispensas sem justa causa, pagando-se lá aquelas verbas de aviso prévio, multa de 40% da FGTS, etc. Continua, tá?
e as demissões por justa causa naquelas hipóteses lá que a gente tem na legislação no artigo 482 da CLT. Nesses casos, se configurada a hipótese, né, de aqueles atos faltosos desse dispositivo legal, demitido por justa causa, ele perde alguns direitos. O próprio aviso prévio, a multa de 40% do FGTS, não pode sacar o FGTS, não tem direito à proporcionalidade das terceira e férias, enfim. Então, essa foi a novidade na esfera trabalhista relativa à questão das demissões que a gente traz aqui para os senhores. E na sua opinião, permanecendo é melhor ou... Veja, a minha preocupação como alguém que atua já há 21 anos nessa parte de direito empresarial, a minha impressão é que talvez aquilo que no primeiro momento aparentaria uma proteção, ou seja, uma vedação à dispensa sem justa causa, poderia ser um fator muito desfavorável para a empregabilidade. Imagine que hoje, com um ordenamento que permite que haja uma demissão sem justa causa. Hoje a gente tem o contrato de experiência de 90 dias, nós temos o contrato a prazo determinado quando é uma necessidade realmente transitória. Às vezes você tem uma situação, é uma construção que vai se fazer, você só precisa para aquela construção. Encerrou a relação, por exemplo. E aí nós temos a modalidade de contrato de trabalho intermitente, que surgiu também com a reforma trabalhista em 2017. Aí veio a questão do teletrabalho muito intensificada com o período de pandemia. Então, a gente tem tantas formatações de contrato, né, que eu acho que vai atendendo a esse dinamismo, mas mesmo assim a gente já tem o desemprego como um desafio social. Se para o empresário, para o empregador, com esses vários direitos com que ele tem que lidar, né, porque às vezes não só são os trabalhistas, nós temos os previdenciários, né? Nós temos o próprio FGTS, que é uma espécie de contribuição social, etc. Então, se já com todo esse ordenamento, que é relativamente complexo, permitindo a dispensa sem justa causa, a gente já tem esse desemprego como desafio, imagine como ficaria o planejamento de um empregador se soubesse que teria que motivar uma dispensa. Eu acho que, no mínimo, ele seria ainda mais cauteloso antes de contratar. Então, e vamos deixar claro, isso não era que só ia poder demitir por justa causa. Não, é que você teria que atribuir um motivo à dispensa. Hoje eu posso chegar e dizer assim, não quero mais, ponto. Né? Vou lhe pagar seus direitos, cheguei aqui tal dia, por aí vai. O que ia acontecer para se afastar o que se chama de dispensa arbitrária, seria que eu teria que motivar. Eu teria que, por exemplo, dizer... Eu não tenho condição financeira de manter este quadro, estou reduzindo o quadro e por isso estou te dispensando. Só um exemplo. Esse motivo vincularia, ou seja, se o empregado tivesse evidências de que o empregador estava muito bem financeiramente, que não precisava diminuir o quadro, então, e provasse isso em juízo, aquele motivo seria afastado, ele teria que ser recontratado. Foi isso que o Supremo disse que não será necessário. Então, em resumo, professor, eu entendo que manter a sistemática, possibilitando uma dispensa imotivada, se no primeiro momento pode parecer menos protetiva, mas para a questão da empregabilidade eu acho que foi mais importante. Maravilha. No campo penal, tem atuado assim, a ampliação penal dos crimes próprios, por exemplo, do médico? Quais as principais demandas que já, assim, não só a sua pessoa, mas o próprio escritório jurídico tem atendido? A gente atua, sim, bastante, sempre muito bem encabeçado na área específica pelo meu querido sócio-irmão ali, que entrou, né, com a pergunta ao vivo, Dr. Bruno Barros. Né, vamos trazê-lo aqui também. Certamente será muito de grande contribuição aqui para o seu programa. Maravilha. Bruno é uma pessoa com mestrado na área, professor de Direito Penal e Processo Penal em diversas faculdades aqui do Estado. Então, assim, é um especialista muito reconhecido. Inclusive, eu até sempre digo a ele que ele consegue caminhar muito bem, não só no Judiciário, mas também no próprio Ministério Público, né? O que é muito interessante, porque muitas vezes o Ministério Público está em polo adverso, né? Então, às vezes há uma tendência de se pensar que há uma animosidade contrária e tal. E todo aquele que atua de forma séria, né, tecnicamente correta, processualmente ilibada, tende a adquirir essa respeitabilidade. É o caso dele. Eu, felizmente,
tem uma excelente relação também com o âmbito do Ministério Público, por exemplo, do Trabalho. Né? Enfim, já estive lá algumas vezes a convite dos procuradores de trabalho, inclusive dando algumas palestras, enfim, para o corpo técnico e os servidores. Então, isso é muito relevante, né? É muito assertivo para a nossa carreira. Mas a atuação na área médica, principalmente esses erros, não raro, ela extrapola a questão das indenizações, da reparação, da responsabilidade civil e adentra, sim, na esfera criminal. Né? São normalmente alegações de lesão corporal, né? Ou até tipificações mais acentuadas. Homicídio culposo. Né? Homicídio culposo, um dolo eventual mesmo, né? Assumir o risco de ter produzido aquele resultado. Enfim, é por isso que eu sempre digo que eu vejo com muita cautela. A gente atua praticamente, eu diria 100%, para médicos, hospitais, clínicas. Esse é o viés, né? Do escritório. A gente tem pouquíssimas ações em favor de pacientes, mais por uma questão de viés e convicção de atuação mesmo. Mas, assim, por exemplo, um caso eu posso mencionar sem aludir a nomes, de uma paciente que teve algo, né, uma gase deixada num procedimento cirúrgico, foi deixada aqui dentro da cavidade abdominal, né? E, ao verificarmos, o profissional médico ele já tinha várias ações em desfavor dele, tanto no âmbito civil como no criminal, por situações semelhantes, né? Esquecimento de fio cirúrgico, gente do paciente, etc. Então, assim, é uma ação, uma das exceções lá que a gente tem no escritório, mas a esfera penal, ela sempre ela sempre vem com essas hipóteses de erro médico, sim, né? E aí o escritório atua de forma... E é interessante porque a gente consegue conciliar a atuação civil e penal dentro do mesmo escritório, né? Com a mesma filosofia de trabalho. Então, felizmente, assim, o êxito que a gente vem obtendo, até porque a gente se envolve muito, né, com a pesquisa aprofundada do caso, e a gente traz o que há de melhor, há de evidência técnica, protocolar da medicina, e felizmente a gente, na imensa maioria dos casos, consegue demonstrar a inexistência desse erro. Maravilha. Seu pai foi da área jurídica, você tem mais irmãos, sua mãe? Eu tenho um irmão, né, servidor do Tribunal Regional do Trabalho, já desde 1993, então já faz aí 30 anos, né, de carreira. Está em gabinete, né, no tribunal já há muito tempo, na esfera trabalhista. A mãe é da esfera pública, porém como professora, né? E o meu pai foi advogado-geral da União, né, na parte consultiva, né? E é interessante porque sempre os meus debates com ele, enquanto eu na área privada, digamos assim, é permitido tudo aquilo que a lei não proíbe, e aí os meus pareceres, eventualmente para os clientes, são nesse sentido, demonstrar que não há proibição. O meu pai, pela atividade, né, ele emitia pareceres para os órgãos federais sobre aquilo que poderiam fazer. E aí o agente público, né, o servidor, só pode fazer aquilo que a lei expressamente autoriza. Então, era uma ideologia para a construção do parecer bem diferente, né? Porque aí quando eu começava a debater algum caso meu com ele tentava encontrar tudo que não poderia, que não viabilizaria ou não permitiria que aquele meu cliente fizesse isso. Eu disse, não, mas peraí, o cliente, eu tenho que levar a solução para ele poder. No seu caso é diferente. Mas assim, foi um profissional que me inspirou bastante. Aos 4 cantos, quando chego na Advocacia da União, inclusive foi homenageado, eles mandaram inclusive uma correspondência ao Ministério, né, o advogado-geral da União, né, no país, nos mandou uma correspondência em elogios aos serviços prestados por ele. É motivo de muito orgulho. Um leitor compulsivo, que o apelido dos colegas da época de adolescência, inclusive um deles foi o já falecido Dr. Ronald Mendonça, né, foi colega dele de colégio. Eles o apelidaram de filósofo. Olha aí. Então, assim... primo de Hélio Lemos, que deu nome, né, ao colégio estadual, e que às vezes os alagoanos não sabem da história, mas um adolescente que faleceu aos 16 anos de idade, quando foi tirar uma foto de uma outra turma mais nova que ele estava acompanhando, na cachoeira de Paulo Afonso, escorregou e caiu, né, na cachoeira e faleceu nesse trágico acidente, mas que não sem antes nos deixar obras que foram premiadas nacionalmente
na época, dentre elas Torvelinho, vou compartilhar com o senhor. Sim. Mas se tiver que é um prenúncio da morte dele. Se tiver algum texto, assim, alguma poesia que possa partilhar aqui para os nossos telespectadores. Temos. Ele tem várias obras que foram, né, como eu disse, premiadas, feitas por um adolescente. Né? Torvelinho, nessa situação da tragicidade, ela é muito bonita por si, apesar da tragicidade, né, desse prenúncio da morte, mas ele tem também A Lagoa, ele tem várias obras que eu trarei, sim, para o senhor. Maravilha. Vou botar aqui mais um vídeo. Pois não. Seu, viu? Por favor. Oi, amor! Estamos aqui para dizer que você é uma pessoa maravilhosa, que a gente tem muito, muito, muito orgulho do ser humano que você é. E a Clarinha tem uma pergunta para fazer para você. Papai, por que você quis ser um advogado? Te amamos, beijos. Beijo. Não, realmente o programa agora foi, né, bateu forte. Minhas princesas, né? Minha esposa, minha caçulinha, tenho mais 2 filhos amados, Lucas, Levi e Clara, a prole que Deus me abençoou. Sim. E também com a minha esposa, que é um anjo e uma guia religiosa, espiritual na minha vida, né? É o esteio de tudo, como o senhor falou na abertura, né? E tudo que a gente atua, tudo que a gente faz é voltado à família. Tudo que eu saio de casa todos os dias pensando é na família e claro, nas pessoas que a gente atende, que a gente tenta ajudar a contribuir com a nossa atuação. Pois é, eu entrei na faculdade, respondendo aqui a minha caçulinha, eu entrei na faculdade, talvez inspirado por meu pai, né? Meu irmão, quando fez Direito, meu irmão é 7 anos mais velho, fez Direito na Universidade Federal. Quando ele entrou, ele, na verdade, queria seguir a carreira de diplomacia. Né? Fez, ao que eu me recordo, foi um dos mais novos no país que fez, 22 anos de idade. Na época, o exame do Instituto Rio Branco. Né? Salvo engano, perdeu por 3 questões. E, por circunstâncias da vida, desistiu de pronto. Né? Já era servidor do TRT, já era professor de idiomas, etc. De modo que, acho que movido pela família, eu fui para a área jurídica. Agora, a família me apontava para a área pública. Meu pai sempre dizia, rapaz, vá para a área pública, você não vai ser rico nunca, mas nunca vai lhe faltar nada. E a felicidade está nas coisas mais simples. Foi isso que ele, sempre nesse momento, ele procurou me trazer. Mas eu tive experiências na área pública e na área privada durante o curso. E o que me gerava, né, nessa minha inquietude, nessa minha... Eu não paro. Né? Minha esposa costuma dizer que eu não durmo. Né? Realmente durmo muito pouco, me envolvo com tudo, trato a nossa clientela como se eu fosse do próprio negócio, da própria... Tanto verdade é que daí sempre decorrem relações de amizades verdadeiras. E eu passo a atuar em tudo absolutamente da família. Né? Até a gente hoje cria muitas empresas patrimoniais, holding familiar, como as pessoas chamam, para organizar, né, esse patrimônio, a sucessão, etc. De modo que, entre as experiências públicas e privadas que tive no período de estágio, sem dúvida as que me moviam eram as privadas. Assim, as públicas foram sensacionais, mas as privadas me fizeram entender que eu poderia, talvez, contribuir mais seguindo esse caminho. Maravilha. Vocês, telespectadores, agradecemos pela audiência, né, ao grupo Ultraplast. Agradecemos ao professor Bruno, Tom de Pada, Vanderlan, né, suas princesas. Juliana e Clara. Né, pela participação. E agradecemos ao nosso Deus por nos permitir esse encontro. Amém. Tá certo? A sua pessoa. E vamos ficar por aqui, porque o tempo passou e nós nem percebemos. Tá certo? Verdade. Telespectadores, fiquem certos que na próxima semana nós estaremos de volta com mais um programa Medicina em Destaque, ao tempo em que agradecemos ao Dr. Alessandro Lemos por estar aqui conosco no dia de hoje. Forte abraço, que Deus nos abençoe.
programa Medicina em Destaque é um oferecimento de Produtos Grupo Ultra Descartáveis. Seu dia muito mais prático.